Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso estudo bíblico, onde aqui você está conhecendo os evangelhos segundo a Bíblia, tá bem? Muito boa tarde, espero que vocês estejam bem. Se você ainda não nos conhece, nós somos da Igreja Missões Divinas, nós temos esse canal aqui, Transforme. Peço que você se inscreva, divulgue nosso canal, se inscreva na rede social do YouTube, do Instagram, do Facebook e nos acompanhe mais nessa, tá bem? Seguindo então o nosso cronograma, onde nós apresentamos para você antes o Evangelho de Mateus, agora nós vamos seguir para o Evangelho de Marcos. Então, se você não viu o vídeo anterior, pode voltar lá no vídeo anterior, ou mesmo pode continuar nesse e depois você dá uma olhadinha no vídeo anterior sobre Mateus, tá certo? Então, vamos lá. Marcos é o segundo livro, né? É o segundo evangelho, de acordo com a ordem bíblica, e ele, na verdade, ele não tem um autor discriminado. Então, durante a escrita do livro, não é mencionado quem é o autor do livro, de Marcos. Mas, de acordo com as tradições bíblicas, de acordo com os pais da igreja primitiva, Papias, esse livro ele foi escrito pelo Marcos, por João Marcos, que é citado lá no livro de Atos. Então, João Marcos escreveu este livro, mas, na verdade, ele fez uma escrita com base numa visão de uma outra pessoa. Então, esse livro ele foi escrito pela vivência de Pedro, que era um dos discípulos de Cristo, aqueles discípulos mais próximos a Cristo. E aí ele ia ditando e João Marcos, por ser seu assistente, seu escriba, seu discípulo, ia escrevendo este livro. Então a gente vai ver muito a visão de Pedro, muito o que Pedro viveu com Jesus através dos escritos de Marcos, tá bem? Então, quem era Marcos, né? A gente tá lendo aqui Marcos, mas quem foi Marcos? Marcos, tudo leva a crer, né? As tradições bíblicas levam a crer que Marcos, ele seguia Jesus. Então, Marcos, ele era um dos 70 que foram enviados por Jesus Cristo na comissão. 70 discípulos que efetuaram diversas maravilhas e milagres em nome de Jesus. E aí ele volta para Jesus super animado com aqueles 70 discípulos, relatando todos os milagres, todas as maravilhas, as expulsões de demônios que foram feitas em nome de Jesus. E ali ele acompanha Jesus por mais um determinado período. Mas quando Jesus, né, traz à tona parte do que ele é de verdade, que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele é Deus também, muitos daqueles discípulos, eles se afastam porque aquilo ia muito contra a tradição judia. Então, eles se afastam e Marcos provavelmente foi um desses que se afastou nesse período. Então, ficam só os 12 discípulos com Cristo. E dali em diante, até a crucificação de Jesus, o que os acompanha são os 12 discípulos, inclusive Pedro, que é o que vai narrar para Marcos, é o Evangelho de Marcos, como foi descrito aqui. Em determinado momento, Marcos ele volta ao Evangelho e muito provavelmente como discípulo de Pedro, depois da crucificação de Cristo. Então Marcos ele é agregado como discípulo de Pedro e aí ele acompanha como assistente de Pedro e nisso que ele vem trazendo as escrituras no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né? Ele foi escrito antes de Mateus, de Lucas, de João, e ele é usado como base por Mateus e por Lucas para descrever também os seus evangelhos. Então ele foi o primeiro evangelho, a primeira bibliografia de Cristo nas escrituras bíblicas. Então ele foi o que deu o pontapé inicial para que começasse a se falar sobre o Cristo como Deus, o Cristo como servo, o Cristo como homem, o Cristo como rei, o Cristo como Messias enviado de Deus. Marcos é conhecido também como João Marcos. Lá em Atos você vai ver que ele é citado lá, assim como a mãe dele, que é a Maria. E pelo nome dele, ele tem dois nomes, que é João Marcos, e a raiz do nome dele de João é judaico. E Marcos é romano, então muito possivelmente ele era filho de uma mãe judia com um pai romano, né? João, ele diz que ele significa que o Senhor concede a graça, então esse é o significado do nome João. E Marcos, ele significa Mars, que é o deus da guerra, um deus romano que vem do panteão grego e foi renomeado em Roma. Então ele foi criado com essas duas distinções culturais e de crenças religiosas.
uma judia, uma de Israel, de Abraão, e do panteão dos deuses gregos romanos, certo? Então ele foi criado com essas duas distinções e possivelmente isso influenciou bastante na sua cultura, na sua vivência, até na conjectura ali, na construção da sua fé em Cristo. Talvez isso também tenha influenciado na, digamos que, instabilidade da fé dele no princípio, até porque ele também era jovem no começo, então isso deu uma balançada provavelmente em sua fé. Mas, seguindo aqui em diante, em algum momento, né, Marcos ele virou discípulo de Pedro e ali Pedro mostrou para Marcos tudo que Jesus era, né? Mostrou para Marcos tudo que Jesus era, que ele era o Filho de Deus enviado, assim como prometido no Antigo Testamento, que ele veio para salvar, para morrer pelos nossos pecados. E aí Marcos volta novamente para o Evangelho. E nisso, além de ser assistente de Pedro, ele também, primo de Barnabé, um dos discípulos de Cristo, ele segue e acompanha Barnabé e Paulo em uma de suas viagens missionárias. Então ali ele já estava mais firmado na palavra de Deus, mais firmado, crendo que Cristo era realmente o Filho de Deus. E ele segue em viagem com Barnabé e Paulo, só que em determinado momento dessa primeira viagem que ele segue com os dois, ele abandona os dois no meio da viagem e volta para Jerusalém, para a casa da sua mãe, muito provavelmente. E nisso cria um atrito entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem que eles vão fazer, Barnabé quer de novo levar Marcos, mas Paulo ele não concorda com isso, porque ele diz que Marcos abandonou eles no meio do caminho e ele não concorda de jeito nenhum. Ali há uma separação entre os dois, entre Barnabé e Paulo, e aí Barnabé segue para um lado com Marcos e Paulo pega Silas e vai para outro lado fazer as viagens missionárias. Apesar de tudo isso, lá no finzinho do Evangelho, lá no final das cartas de Paulinas, Paulo vai citar Marcos como alguém muito querido e um servo muito útil na presença de Deus. Então, em algum momento, os dois se reconciliaram, né? Um foi humilde para pedir perdão, para reconhecer o que foi feito, o outro também para ceder e dar uma segunda chance, porque todos nós precisamos de uma segunda chance, né? Às vezes nós cometemos erros, e ali houve esse entendimento, né? Houve essa transformação nos dois, essa parte de ceder dos dois, e eles começaram a caminhar juntos a partir dali, e ali Paulo reconhece que Marcos era alguém de muito valor no reino de Deus, de muito valor para os serviços do reino de Deus. Então há uma transformação linda na vida de Marcos, e ele se torna uma pessoa incrivelmente especial, porque ele é o primeiro a escrever o Evangelho mencionando quem é Cristo, trazendo para o entendimento das pessoas quem é Cristo. Então, onde foi e para quem foi escrito este livro, o Evangelho de Jesus segundo Marcos? Bom, provavelmente, né, os escritos dizem que provavelmente Marcos escreveu esse livro enquanto ele estava em Roma, para os romanos, justamente por ele ser parte judeu, mas parte romano. Então ele tinha muito conhecimento da cultura, das preferências romanas. Então ele escreve esse livro para apresentar quem Jesus é de fato, então que tipo de homem é Jesus, e de uma forma que os romanos entendam, para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos. E em Roma, né, os romanos eles valorizavam muitas ações, muitos fatos, eles não valorizavam muito ensinamento, muito filosofia. Então, Marcos, no livro dele, no livro que ele descreve o Evangelho de Cristo, você vai perceber lendo que ele enfatiza muito mais nas ações de Cristo, nos milagres de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, do que na história. Então você vai ver que o Evangelho de Marcos ele não começa como em Mateus, mostrando a genealogia, o nascimento e a infância de Cristo. Não. Ele já inicia o Evangelho de Marcos falando quem Cristo é. Então o Evangelho de Marcos é para te mostrar quem é Jesus Cristo, que tipo de homem ele é, e para mostrar que ele de fato é filho de Deus, e ele vai provando isso no decorrer do livro. Então no início do livro você vai abrir e você já vai ler que ele fala que Jesus é Cristo, filho de Deus, de acordo com o que Isaías escreveu. Então ele vai mostrar que Jesus é filho de Deus de acordo com o que já vinha na Bíblia. Ele não cita tanto o Antigo Testamento quanto Mateus. E aí no decorrer do livro ele vai mostrar que Jesus se batizando, e ali Deus reconhece a Jesus Cristo como filho dele, então mais um apontamento para que ele é o Deus verdadeiro, para que ele é o Messias enviado. E na frente também, Jesus vai curando, vai fazendo milagre, expulsando demônios. E enquanto ele expulsa os demônios também,
os demônios mesmo reconhecem ele como o Filho do Deus vivo. Então o Evangelho de Marcos é para fazer os romanos entenderem que é chegado o reino, é necessário o arrependimento e que Jesus Cristo é de fato Deus e Filho de Deus. Então essa é a ênfase do livro de Marcos. Então ele vai falar muito sobre os milagres de Cristo de forma muito prática e muito rápida. Então o evangelho é praticamente só ações. Cristo foi e fez isso, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo expulsou demônios, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ensinava a multidão, Jesus Cristo pregava. Então é um evangelho muito dinâmico, você vai ver as coisas acontecendo de forma muito rápida. E no final dele, ele vai reduzir um pouco a velocidade porque ele vai dar maior ênfase nos últimos momentos de Jesus Cristo. Então quando ele entra em Jerusalém, quando ele começa a preparação para a sua crucificação, quando ele prediz a morte dele novamente, que isso é para a glória de Deus, quando eles passam pela última ceia, um momento ali no Getsêmani, onde Jesus Cristo sofre. Esse Evangelho de Marcos, ele mostra muito também a humanidade de Cristo, então ele vai mostrar como o sofrimento de Cristo como um de nós, como humano, porque ele era Deus, mas ele também era humano, então ele passava por angústias, por sofrimento, e ali Marcos ele vai demonstrar muito isso, que Cristo também tinha o seu lado humano muito aflorado, então vai mostrar ele sofrendo, vai mostrar ele com medo, vai mostrar às vezes ele irado, e vai caminhando devagar até que chega ao momento da crucificação. Então ele vai mostrar ali um pouco o momento da crucificação também com um pouco mais de detalhes, o momento da ressurreição, e lá no monte, né, vai mencionar aqui a transfiguração de Jesus no monte, no alto monte. E aqui é mais um dos sinais que demonstram que Jesus era o Filho de Deus, né? Esse evangelho é para fortalecer a ideia, para sintetizar, é para deixar muito claro que Jesus ele não era um homem qualquer, mas ele era o Filho de Deus. Então, além das questões anteriores que eu citei, é importante ressaltar que na transfiguração ali é mais um momento que Jesus se mostra como Filho de Deus. Então ali no monte ele é transfigurado e os seus discípulos mais próximos veem ele como ele realmente é, o Filho de Deus, junto com Moisés, junto com Elias. E Deus fala ali no monte que ele é o Filho de Deus. Na tentação no deserto também isso vai ficar muito claro, porque Satanás ele tenta ele até mesmo para a questão da identidade dele, questionando se ele é realmente o Filho de Deus, que ele se jogue do alto monte. Mas Jesus, tendo ciência da sua identidade, não tendo dúvida nenhuma do propósito de Deus para a vida dele e de que a vontade do Pai era melhor, ele corta ali Satanás no monte, ele resiste a todas as tentações lançadas e ele sai vencedor de lá. Então Cristo, em Marcos, ele é mencionado, ele é descrito como um servo vencedor. Ele não é um servo qualquer, mas ele é um servo que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que acalma a tempestade, que cura doenças, que faz milagres, que realiza ressurreições, que vai passar ali pelo martírio, que vai ser deixado por Deus no momento da crucificação e vai sair de lá como servo vencedor. Então, no fim do Evangelho de Marcos, ele vai mencionar, ele vai trazer para a gente a ressurreição de Cristo como vencedor, inclusive acima da morte. Então ele morreu e ressuscitou. Ele tem todo o poder, inclusive em cima da morte. E no final do livro de Marcos, ele traz a grande comissão. Ele vai nos trazer que Cristo quer que nós fazemos, que eles fizessem naquele momento. Que é levar o evangelho, que é levar as boas novas, que é não deixarmos com que tudo o que Cristo fez e tudo o que Cristo realizou e cada sofrimento dele, que cada sacrifício dele e que cada olhar atento dele passe batido por este mundo. Mas ali ele nos comissiona a levar essa palavra, a levar a esperança às pessoas, né? Cristo nos trouxe a esperança de que nós não seríamos condenados junto com o mundo, de que haveria uma esperança de sermos realmente adotados por Deus como filhos de Deus, através de Jesus Cristo. E essa é o propósito do Evangelho de Marcos, esse é o propósito das nossas vidas. Levar ao conhecimento do maior número de pessoas a palavra, o Evangelho de Deus, que diz em seu cerne: se arrependa dos seus maus caminhos, reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ganhe essa graça da salvação. Porque a salvação ela não vem pelo que nós fazemos, mas ela é um dom gratuito de Deus, conquistado
com muita dor, conquistado com muito sangue, conquistado com a entrega total de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nosso favor. Então eu te convido, né, a ler devagarzinho. Esse evangelho é um dos menores, ele tem só 16 capítulos, então é muito curtinho, você vai ler ele de forma muito rápida, você vai ver que é um evangelho muito dinâmico, então não tem muita, como eu posso dizer, um pouco de enrolação, ele é bem prático, então Jesus ia e fazia, e aí você vai ter um conhecimento mais prático de Jesus Cristo do que Jesus Cristo era, e aí depois dele você pode ler os demais evangelhos, tá bem? Eu peço que, se você já leu, comenta aqui com a gente o que você achou do Evangelho de Marcos, quais foram as partes que mais te chamaram a atenção. E se você não leu, eu sugiro que você leia. Você vai ver que é uma leitura muito proveitosa e não há nada melhor do que conhecer ao Filho de Deus. Isso eu te garanto. Então vem com a gente, continua aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo, tá bem? Siga a gente para os próximos evangelhos, para os próximos vídeos. E se você puder nos dar alguma sugestão de melhora, alguma sugestão de um novo tema, alguma sugestão de algum ponto que você queira saber mais, coloca aqui nos comentários pra gente saber e fazer um novo vídeo futuramente, tá bem? Eu agradeço muito pela atenção de vocês até aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bem? Uma boa noite, um bom dia para vocês.